E bendizendo o nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe também o grupo de varões de uma forma muito especial. Irmãos, na verdade, o texto que nós fizemos a leitura nessa noite, no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos perceber que não é um texto que é muito pregado dentro das nossas igrejas. Além de ser um texto que não é muito pregado dentro das nossas igrejas, também é um texto que os versos que contém do 1 ao 8, também nós não vamos ver ser citado dentro dos louvores que nós estamos acostumados a ouvir nos nossos cultos de adoração a Deus. Quando nós paramos para analisar e paramos para ler a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que tem alguns personagens que ele vai se identificar com a história, com os versos que eles vão falar do assunto. Se nós pararmos para analisar, Paulo ele vai dar um conselho para Timóteo, e o conselho que Paulo ele vai dar para Timóteo é que a oração é o ponto inicial de todas as coisas. Esse é o primeiro ensinamento que Paulo ele vai instruir a Timóteo no capítulo 2, versículo de número 1. Ele vai olhar por intermédio de uma carta e vai escrever: admoesto-te, pois antes de tudo, que faça súplicas e orações. Percebe que Paulo ele está instruindo a Timóteo a buscar uma direção em Deus, e a forma de buscar uma direção em Deus é por intermédio da oração. Todos nós sabemos que após Paulo, em Atos capítulo de número 9, ele vai ter um encontro com Deus no meio do caminho de Damasco, e ali ele vai começar a ter uma vida de relacionamento com Deus. Essa vida de relacionamento com Deus vai dizer que aquele homem chamado ainda Saulo, ele passa por um período de 3 dias e 3 noites, onde ele vai estar orando, ele vai estar buscando uma direção da parte de Deus, e Deus dá uma visão que um jovem ia entrar pela porta, por nome de Ananias, iria orar sobre a sua cabeça, e as escamas que estavam sobre os seus olhos iriam cair. Nesse período que Saulo está orando, 3 dias e 3 noites, Deus visita o jovem chamado Ananias, e após Ananias ouvir a voz de Deus, ele vai até a cidade chamada Damasco, vai na rua direita, ele procura a casa de um homem chamado Judas, e ali ele vai orar pela vida do nosso irmão apóstolo Paulo. As escamas vai cair dos teus olhos, e ali ele vai dar a iniciativa do seu ministério, a iniciativa da sua chamada. Nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos falar sobre oração. William, por que nós devemos falar sobre oração? Há 3 tipos de oração na Bíblia que eu vejo que Deus ele não responde. A primeira oração na Bíblia que eu vejo que Deus não responde é uma oração egoísta. William, o que é uma oração egoísta? É quando nós paramos para ler Tiago, capítulo de número 4, o verso de número 3. Tiago escreve dizendo: pedis e não recebeis, porque pede mal, porque vocês pedem por vossos próprios deleitos. Então Deus ele não responde uma oração egoísta. A oração egoísta é quando eu estou pedindo não para a glória de Deus. A oração egoísta é quando eu estou pedindo para os meus próprios deleitos, para que o meu nome seja vangloriado, para que o meu nome seja adorado. O segundo tipo de oração que Deus não responde é uma oração querendo posição social. William, como que é uma oração querendo a posição social? É quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 18, o versículo de número 11, vai falar que tem um fariseu, e o fariseu ele começa a orar, e a oração do fariseu é: graças eu te dou, porque eu não sou como esses homens roubadores, não sou como os injustos, não sou como os adúlteros, e muito menos eu sou como este
publicano, percebe que esse homem, ele inicia a oração, e aparentemente o jeito que ele inicia a oração é um gesto de adoração a Deus, porque ele inicia dizendo: graças eu te dou. Só que depois que ele diz graças eu te dou, ele começa a dizer: eu não sou como esses homens. Então Deus também não responde uma oração querendo posição social. A terceira oração que Deus não responde é uma oração hipócrita. William, o que é uma oração hipócrita? É quando nós lemos Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5: quando orares, não seja como os hipócritas, que gritam nas ruas, nas praças, que gritam no meio da vizinhança. Ou William, por quê? Porque esses dos homens já ganharam o seu próprio galardão. Percebe que Paulo, por intermédio de uma carta, ele escreve para Timóteo: tudo antes, quando você for fazer, ore a Deus, suplica a Deus, peça a Deus. Tudo que você for fazer, em primeiro lugar, não faça sem a direção de Deus. Não faça sem pedir para Deus. Muitas das vezes nós quebramos a cara porque nós queremos fazer algumas coisas e nós não pedimos para Deus uma direção. Muitas das vezes nós se machucamos porque não pedimos para Deus uma direção. De fato, os cristãos dessa época, eles estão enfrentando a impiedade de um homem conhecido como Imperador Nero, onde ele está se levantando contra a igreja, ele está fazendo mal para o povo de Deus. O povo de Deus está prestes a parar, o povo de Deus está prestes a desistir. É quando Paulo ele inicia uma carta e ele envia para o povo, e ele envia falando sobre o dever deles orar pelas autoridades, ainda que as autoridades estejam fazendo este povo sofrer, ainda que as autoridades estejam pisando nesse povo. Paulo está escrevendo por intermédio de uma carta: não pare de orar, não pare de suplicar, não pare de buscar. Ora, Timóteo, pelas autoridades. Talvez se fosse nós iríamos arrumar algum defeito, algum problema, alguma situação para dizer: eu não vou mais orar, porque estão se levantando contra a minha vida. Eu não vou mais orar, porque estão fazendo com que o meu nome seja mal falado na boca do povo. Mas quando Timóteo ele pega a carta sobre as mãos, ele começa a ler a carta do apóstolo Paulo, e ele começa a ler Paulo dizendo: não desista da oração, não desista da oração. Por quê? Porque quando nós oramos, nós fazemos Deus se mover. Eu vou repetir: quando nós oramos, nós fazemos Deus se mover. É por isso que quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que nós não podemos orar sem fé. William, por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Antes de orar, eu preciso exercer a fé. William, o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se viu, das coisas que não se espera. William, como vem a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Percebe que Paulo está ensinando a Timóteo: ore, mas ore com fé. Ore, mas ore com fé. Ore, mas ore com fé. Porque tem gente que até ora, mas não exerce a fé. E quando eu oro sem fé, Deus não age. Quando eu oro sem fé, Deus não opera. Quando eu oro sem fé, Deus não opera milagre. Quando eu oro sem fé, Deus não faz sinais. Quando eu oro sem fé, Deus não faz prodígios e muito menos maravilha. Mas quando eu oro com fé, Deus opera, Deus age, Deus entra,
Deus faz. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. E ele está aqui e ele vai agir. Nós devemos orar, só que devemos orar com fé. O defeito de muita gente é que até ora, mas não tem fé quando ora. Tem gente que até fala: Deus, salva minha casa, mas não tem fé quando está liberando a palavra: Deus, salva minha casa. Tem gente que até ora dizendo: Deus, abre a porta, mas não tem fé quando está liberando a palavra: Deus, abre a porta. É por isso que às vezes nós vemos alguém aceitar Jesus hoje, e ora hoje, Deus faz amanhã. Aí nós fala: Deus, por quê? Chegou agora, acabou de entrar na igreja, e o Senhor já está agindo, o Senhor já está fazendo, o Senhor já está operando. É porque essa pessoa que acabou de chegar, ela chegou com fé. E quem tem fé, fé é uma palavra tão pequena, mas pode causar nas nossas vidas resultados tão grandes. Percebe que Paulo está instruindo a Timóteo: ore, não só pelos homens, mas também apresenta as autoridades, apresenta as nações, apresenta as pessoas que precisam de você. Ou ainda, qual é a primeira atitude que eu devo tomar? Reclamar? Não. Murmurar? Também não. Ou ainda, usar a força dos meus braços? Também não é usando a força do seu braço. A primeira coisa que você deve fazer é entender que a sua oração é o ponto inicial de todas as coisas. Eu vou repetir: a tua oração é o ponto inicial de todas as coisas. Quando eu olho para o ministério de Jesus, eu vejo que o seu ministério estava coligado às duas coisas. A primeira coisa que Jesus mais pregou foi sobre o inferno. A segunda coisa que ele mais pregou foi sobre a oração. Ouvida, por quê? Porque ele mostra que quem não ora vai para um lugar desagradável, mas ele também mostra que aquele que ora chega, aquele que ora avança, aquele que ora cresce, aquele que ora vai para frente, aquele que ora vê milagres, vê sinais, vê prodígios. Tem que orar. Nós vemos Paulo ensinando. O que Paulo está ensinando? A expandir no meio da igreja que Timóteo está liderando o desejo de orar. E é algo que deve nascer urgente dentro dos nossos corações. Entender sobre o dever de orar. William, por que eu devo orar? Porque quando nós falamos de oração, nós estamos falando de relacionamento. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando de intimidade. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando de alguém que quer ter compromisso com Deus. Você já parou para analisar Lucas capítulo 1? Se Zacarias ele não entra para o templo para orar, jamais ele ia ver o anjo descendo do lado direito do altar. E se ele não entra para orar, ele não iria ouvir o anjo dizer: a tua oração foi ouvida. Se ele está ouvindo, a tua oração foi ouvida, era Deus dizendo: eu só ouço quem ora. Eu só ouço quem ora. É por isso que quando você lê 1 Reis, capítulo 17, você vê 850 homens orando a Baal e nada acontece. Você vê 850 homens orando, dizendo: traz
traz fogo, Baal, traz fogo, Baal, traz fogo, Baal. E Baal não se move, Baal não responde. Mas quando Elias ele entra no período da oração, ele edifica o altar, ele ora para o céu e começa a dizer: eu não posso, mas o Senhor pode. Mostra para esse povo que só o Senhor é Deus. Eu não sei se você acredita, mas quando olharam para o céu, viram uma bola de fogo descendo. O hino que é isso? É resposta de oração. Deixa eu ver quem ora nessa noite. Pega na mão de um crente que está ao seu lado, saculeja ele, diga para ele: tem resposta se aproximando de você, tem resposta se aproximando, tem resposta, tem resposta. Resposta nessa noite. Tem muita gente que quer ver a bola descer no altar, mas para a bola de fogo descer no altar tem que ter a oração. Quer ver? 2 Crônicas, capítulo 7. Salomão ele pega alguns bois, ele coloca os bois sobre o altar. Enquanto ele está com a boca fechada, nada acontece. Aleluia! Glória a Deus! O sacrifício está no altar, mas para ser consumido, Meu Deus! Glória! 2 Crônicas 7, o versículo 1 está escrito: e acabando Salomão de orar, vírgula, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto que estava sobre o altar. Eu não entendi, percebe que o texto está dizendo e acabando. Então não foi no começo, não foi no meio, mas quando ele estava finalizando a oração, veio o fogo do céu direto do altar, consumiu o sacrifício que estava no altar. O hino que é isso? Era Deus dizendo: aonde tem oração tem resposta. Aonde tem oração tem resposta. Você tem que orar para sua casa ser salvo. Ah, mas pregador, está tão difícil. Ora. Ah, mas William, não tenho força. Ora até te dar força. Ah, mas William, eu não consigo. Ora até você conseguir. Ah, mas William, parece que não tem saída. Ore até você ver saída. Eu vou profetizar que você vai orar com vontade, vai orar sem vontade até te dar vontade. Eu quero profetizar que a partir de hoje você vai viver uma vida de relacionamento com Deus na oração. Você vai viver uma vida de compromisso. William, por quê? Porque se eu não orar, eu aprendi com as irmãs do corpo que a oração é a chave da porta que está fechada. Elas olhavam para mim lá no ano de 2011, 2012 e falavam: filho, quanto mais oração, Glória a Deus! mais poder. O nosso erro é que a gente se contenta com fumaça.
Nós é uma fumaça no meio da igreja e acha que está bom. Meu Deus, é mesmo. Nós é uma fumaça saindo do grupo das irmãs e acha que está bom e é o suficiente. Nós é uma fumaça saindo do grupo de varões e acha que está bom e é o suficiente. Mas Deus tem além de uma fumaça para nos entregar nessa noite. Eu não sei se você acredita, mas aonde houver crente de oração, Deus vai renovar, Deus vai levantar, Deus vai encher, Deus vai operar, Deus vai fazer. Timóteo está prestes a parar. Nós achamos que ser crente é fácil. Nós achamos que servir a Deus é fácil. Nós achamos que estar na igreja é fácil. Mas não é fácil ser cristão. Não é fácil estar na igreja. Não é fácil fazer parte do grupo de obreiros da igreja. Há momentos que a fraqueza bate na porta do nosso coração. Meu Deus! Há momentos que a vontade de desistir, chutar o balde, sair da igreja, parar de pregar, ela chega. Aleluia. Mas toda vez que essa vontade ela bate na porta do coração, aleluia. Aleluia. Paulo sente de mandar uma carta para a igreja. Toda vez que alguém pensa em parar, Paulo é inspirado por Deus para dizer: não para. Eu vim lá de Diadema para ser inspirado por Deus para dizer para alguém: não para. Não para. Mas William, porque você não está passando pelo processo que eu estou enfrentando? Eu não quero saber. Mas eu vim dizer para alguém nessa noite: eu sou uma resposta de Deus para alguém. Não para. Mas a minha porta se fechou. Não para. Mas a minha luto chegou dentro da minha casa. Não para. Mas a minha está tudo dando errado. Eu vim dizer para alguém nessa noite: não para. Tem alguém percebendo por você. Tem alguém orando por você. Tem alguém intercedendo por você. Tem alguém com os joelhos dobrados por você. Nós não estamos aqui porque somos bons ou porque somos merecedores de alguma coisa. Nós só estamos aqui porque ainda tem alguém que dobra o joelho e diz: Deus, não deixa ele parar. Não deixa ela parar. Paulo, ele continua escrevendo. E ele fala sobre o poder da intercessão. Foi lido aqui no livro de Êxodo 17, se não me falha a memória, que Moisés ele leva Arão e Arão para o alto do monte. Glória. Josué, desce para a guerra. Aleluia. Eu vou estar na montanha. Glória a Deus. Aí no alto do monte ele abre os braços. É intercessão. Glória a Deus. E ele está dizendo: Deus, a vitória. E Josué está vencendo a batalha no vale. Só que o texto foi lido que ele perdeu as forças. Os braços começou a ficar pesado e ele começa a baixar. É quando os amalequitas começam a vencer a batalha. Aí a Bíblia diz que tem dois jovens no monte, Ru e Arão. Um olhou para o outro e disse: vamos pegar duas pedras. Uma nós colocamos à esquerda, a outra nós colocamos à direita. E nós seremos responsáveis em
em fazer Moisés ficar na intercessão, um de um lado, outro do outro, dizendo: nós iremos sustentar. Sabe o que aconteceu? O Josué, que estava perdendo a batalha no vale, ele começou a receber tanta força, ele não sabe de onde vem, mas quem é inteligente sabe que tem alguém percebendo. Ele começa a receber a força pelo espírito da intercessão de Moisés, e ele vence a batalha do vale. Ouviram que é isso? É Deus dizendo para alguém nessa noite: eu estou levantando alguém para interceder pela tua casa, eu estou levantando alguém para interceder pelo teu ministério, eu estou levantando alguém para interceder. Só que olha o que Paulo vai dizer no verso 3: por isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. O que é bom e é agradável diante de Deus é quando Deus é uma igreja posicionada na oração. Agrada a Deus. É quando Deus é um povo que está sofrendo, mas não para de orar. É quando Deus é um povo na luta, mas não para de orar. É quando Deus é um povo que a porta se fechou, mas o povo não para de orar. É quando Deus vê que tudo está dando errado, mas quando Ele olha para a igreja, Ele vê um crente orando. Aí Ele acha tanta graça em alguém que Ele diz: hoje eu desço com força, eu desço com graça, eu desço com renovo, eu desço para mudar a história. Só que olha o que Paulo vai dizer: que todos os homens se salvem. O discurso de Paulo na sua explanação é que Deus está disponível a salvar todos os homens. Aleluia! O discurso dele para a igreja que Timóteo está cuidando é que Deus está à disposição de salvar toda a humanidade. Mas não é porque Deus está à disposição de salvar toda a humanidade que toda a humanidade quer ser salva. Ô William, como é que é? Deus está disposto a salvar. Paulo está mostrando para a igreja o desejo de Deus é salvar toda a humanidade. Mas tem gente que faz parte da humanidade, que vive uma vida, e a vida que vive está dizendo: eu não quero ser salvo, eu não quero fazer parte desse grupo de pessoa, eu não quero fazer parte desse grupo de varão, eu não quero fazer parte desse grupo de irmã, eu não quero fazer parte desse grupo de obreiros. Já que não quer fazer parte, é uma escolha e uma opção sua. Mas nós estamos aqui nesta noite e temos a certeza e a convicção que quando Jesus vir buscar a igreja, Ele vai buscar uma igreja que tenha certeza: eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou pronto, eu estou pronto. Quando Paulo começa a olhar para a igreja e dizer: ei, que todos os homens se salvem, ele está chamando a atenção das autoridades, ele está chamando a atenção de todo o povo, e está mostrando que independente da autoridade que tem na terra, Deus é o único que pode nos libertar do cativeiro. Ouvindo como é que é? Paulo está mostrando para a igreja
que Deus é o único que pode quebrar as correntes no mundo espiritual. Paulo está mostrando para o povo que Deus é o único que tem o poder e o acesso de dar para a igreja a liberdade. Ouvindo o que é isso? João capítulo 8, verso de número 32. Conhecereis a verdade. Ouvindo quem é a verdade? Jesus de Nazaré, e ela vos libertará. Verso 36, que verdadeiramente conheceu o Filho. Aleluia! Verdadeiramente sereis livres. Paulo vai olhar para a igreja no verso 5 e vai dizer: porque há um só Deus. Aleluia, Deus. Aleluia! Não existe outro. Glória a Deus. Lembra da igreja de Éfeso, que estava adorando a deusa Diana? Paulo está mostrando para a igreja que Timóteo está liderando. Não existe outro Deus. Não existe outro caminho. Não existe outra autoridade maior do que Ele. Paulo está olhando para a igreja e está dizendo: porque há um só Deus. E eu não vim pregar um Deus que está pendurado no madeiro. Eu não vim pregar um Deus que 850 homens orou e nada aconteceu. Eu vim pregar um Deus nessa noite que Ele tem olho e vê, Ele tem ouvido e ouve, Ele tem boca e fala, Ele tem pés e anda no meio da sua igreja. Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Ele está disponível a te encher, a te renovar, a te levantar. Um mediador entre os homens e Deus. William, quem é esse mediador? Ele finalizou o verso 5 dizendo: Jesus Cristo. Ai de mim, de você, se não fosse Jesus. Graças a Deus por isso. Ainda por quê? Porque o que era para nós receber, Jesus disse: deixa comigo. Aleluia. Obrigado, papai. Aleluia. Deixa eu carregar o que era para o William carregar. Aleluia. Glória a Deus. O William me entendia a cruz que era minha. Aleluia. Ele disse: deixa que eu carrego. Os cravos que era para mim receber, Ele disse: deixa que eu recebo. A coroa de espinho que era para ser colocada na minha cabeça, Ele disse: deixa que eu também pegue essa coroa para mim. A chicotada que Ele tomou até sangrar, Ele disse: deixa que eu também recebo todas essas chicotadas. Aí Ele estava pendurado numa cruz. E Ele pendurado na cruz lá no Monte Caveira, conhecido como Gólgota, Ele olhou para os céus e fez uma oração. E a oração dele era: perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí começou a escurecer. Aí conforme estava escurecendo às 3 horas da tarde, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Ouvindo o que é isso? É Ele dizendo: eu estou dando acesso entre Deus e a humanidade, entre a humanidade e Deus. Aí Ele, olhando para os céus, Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí Ele parou de respirar pela igreja, Ele parou de respirar pelo William, Ele parou de respirar pelo presbítero Raimundo, Ele parou de respirar pelo diácono Igor, Ele parou de respirar pelo pastor Marcos.
mesmo. Olha o verso 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Por todos. Por todos. Para servirem testemunho ao seu tempo. Olha o verso 7. Para que digo a verdade em Cristo e não minto. Fui constituído a pregador. Fui constituído apóstolo. Fui constituído a doutor dos gentios na fé. E também na verdade. Olha o verso 8. Quero, pois, homens, orem em todo lugar. Em todo lugar, levante as tuas mãos santas, sem ira e sem contenda. Olha o que ele está dizendo. Em todo lugar. O homem da mão furada, ele está no meio dessa igreja. Eu não sei se você acredita, não é jargão de pregador, mas ele está passando no meio da igreja. E ele vai começar a renovar algumas vidas aqui agora. Ele vai começar a tomar algumas vidas aqui agora. Ele vai batizar algumas pessoas aqui agora. Ele vai começar a dar variedade de línguas estranhas. Sinta essa brisa suave. Sinta essa brisa suave. Sinta essa brisa. Eu só sinto. Se Deus quiser, nós marcha, nós pula, nós joga. Mas Ele está indo visitando pessoas de uma forma suave agora. Ele está tocando em algumas vidas de uma forma mansa, delicada. E está dizendo: Timóteo, você não vai parar. Timóteo, você não vai voltar para trás. Timóteo, eu não te chamei para desistir. Timóteo, ora, Timóteo, pede para Deus te tocar, Timóteo. Pede para Deus te tocar, Timóteo. Aleluia. Você percebe que Paulo inicia no verso 1 dizendo: ore. E o verso 8 ele finaliza dizendo a mesma fala: ore em todo o lugar. Porque ao mesmo tempo que a oração é o ponto inicial, a oração deve ser o ponto final. Ele olha para Timóteo no começo e diz: ore. Ele escreve para Timóteo no final: ore. Vamos orar, se ponha de pé.
Isso, faça uma corrente. Faça uma corrente. Vai orando que Deus vai renovar. Isso, vai orando que Deus vai batizar. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando porque talvez esse Timóteo estava prestes a desistir. Você vai ser um Paulo agora, dizendo: Timóteo, não para, ore. Ore, eu vou fazer essa corrente para a igreja. Ore, vamos orar juntos. Eu vim falando para os meus companheiros: um cordão de 3 cordas não se quebra. Uma igreja unida em oração não se quebra. Um grupo unido em oração não se quebra. Um povo unido em oração não se quebra. Ore! Deus, nós unimos as nossas forças aqui agora. Ó Deus, é pela oração, Senhor, nessa noite que eu te peço. Vai passando agora. Vai tocando, Senhor, agora. Ó Deus, vai renovando alguém aqui agora. Ó Deus, tem uma igreja unida orando. Tem um povo unido orando. Aonde houver um crente orando, vai derramando uma cachoeira de glória. Aonde houver um varão orando, batiza com o teu Espírito Santo hoje. Aonde tiver um varão orando, renova com o teu Espírito Santo. Ó Deus, eu te peço um sinal nesse lugar. Ó Deus, eu te peço um sinal nesse lugar. Entra dentro dessa casa, assim como o Senhor visitou Elias dentro daquela caverna, com uma voz mansa e suave, chamando Elias para fora. Ó Deus, começa a chamar pessoas aqui agora. Jesus, eu acredito, Senhor, naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Ó Deus, eu acredito naquilo que o Senhor falou com a minha vida. Ó Deus, enquanto eu estava meditando na sua palavra. Ó Deus, Senhor, eu te peço nessa noite. Ó Deus, porque eu li Gideão pediu sinal. Ó Deus, o Senhor deu um sinal para Gideão. Ó Deus, o Senhor não deu um sinal para Gideão. Pai, o Senhor deu 3 sinais para Gideão. O Senhor consumiu a oferta que foi colocada na pedra. Ó Deus, o Senhor fez o novilho ficar molhado e a terra fica seca. E depois a terra fica molhada e o novilho fica seco. E ali ele teve a certeza que o Senhor era com ele. Eu te peço, Jesus, nessa noite, ó Deus, dá um sinal no meio da tua igreja. Dá um sinal no meio deste povo. Ó Deus, aonde tiver um corajoso, ó Deus, que não tem vergonha, Senhor. Ó Deus, eu te peço, toma na marcha agora. Toma nas línguas estranhas, Senhor, agora. Toma, Senhor, meu Deus, nos mistérios agora. Porque eu acredito, Senhor, que quando o Senhor levantar esse guerreiro e essa guerreira para marchar no meio da tua igreja, laços do diabo serão quebrados, projetos malignos serão quebrados, obras de macumbaria será quebrada. Passa, passa, Jesus, passa, Jesus, passa, Jesus, passa, 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 Jesus. O Senhor tem liberdade. Esta casa é sua. Esse povo é seu. Levanta o grupo agora. Levanta o exército agora. Reveste a tua igreja.
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já me foi devoto, vento forte que passou. Adora, adora. Já vivi tantos perigos, mas a tua voz me acalmou. Tu na hora da estrela, Senhor, adora ele, e amar os seus limites. Olha ele visitando a tua alma, olha ele visitando isso nessa noite. Sinta aí, sinta. Começa a voltar. Ah, Senhor, é a tua casa, é a tua noiva. Adore. Espírito Santo, que se mexe diante da tua voz. Adore. Nem culpa. Portanto, agora, meu
ninguém de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na hora que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para ouvir ninguém Aleluia. Aplaude o nome do Senhor Jesus essa noite. Aleluia. Se assente por 2 minutos. Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é bom. Sabe esse momento que você prega para Deus abraçar o povo que você precisa de um abraço? E Deus falou no meu ouvido, eu estou te abraçando. Sinto os meus Porque às vezes quando vê a gente acha que nós somos super crentes. E às vezes a síndrome de Timóteo, ela nos alcança. A gente vai dizer, não, Deus não dá mais. E eu preguei que toda vez que nós pensamos em parar, Deus envia um pau. E eu preciso fazer essa pergunta para alguém nessa noite. Talvez você passou por essas portas e ainda não aceitou Jesus, ou saiu da igreja por algum motivo que não me convém saber. E hoje você tem a oportunidade de voltar para os braços de Jesus. Se não aceitou a Jesus, você tem a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. Eu não vou forçar e também não vou obrigar ninguém, mas eu faço essa pergunta: tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus ou reconciliar? É só você levantar sua mão junto comigo. Essa igreja vai orar pela sua vida. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus ou reconciliar? Se não tem ninguém, que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus Cristo te conceda uma próxima oportunidade. Eu falei com o nosso pastor Marcos, eu vou estar lá atrás na mesa da bênção ou na mesa da misericórdia. Você que puder, passa lá, fecha a porta que o pastor Evandro não fugir de mim. O pastor Evandro vai ter que comprar minha trufa, pastor. Não vai embora não. Fecha a porta lá. Tem que fazer nossa divulgação, né? Passa lá na mesa da bênção, na mesinha da misericórdia, tá bom? Toca as trufas, os irmãos que conhecem a gente sabem que é trufa. E os biscoitos de pote de bolachinha, com goiaba e sem goiaba. Então, você puder, passa lá atrás, abençoa o nosso ministério. Filho, eu esqueci o dinheiro, eu trouxe a maquininha de cartão. Se a minha internet não pegar o Wi-Fi da igreja, pega, e o nome de Jesus vai ser glorificado, tá bom? Estou com a maquininha de cartão. William, eu esqueci o dinheiro e o cartão em casa. De 100% da igreja, 1% esquece o celular em casa. 99,9% traz o celular para o culto. E os irmãos aqui do Parque Imigrantes já sabem que o pregador aceita o Pix, né? Eu acredito que em São Bernardo, aqui no Parque Imigrantes, o pastor Evandro também lá do lado dele, não tem crente bom, só lá em Diadema. Porque lá em Diadema o povo fica, não, pregador, eu ouvi falar que o Pix é do Tiago. Aí eu preciso provar que o Pix não é do Tiago. Então, se alguém chegar lá na mesinha da bênção e da misericórdia e falar que o Pix é do Tiago, eu provo para você que o Pix não é do Tiago. Pregador, como que você prova? Você pega o meu número de telefone, coloca no seu aparelho de celular. Quando você for confirmar, na tela do seu celular vai estar escrito William Rafael Thomas. Está aí a maior prova
que o Pix não é do diabo, é meu mesmo. Tá bom? Vai direto para minha conta. Passa lá, abençoa a nossa vida e as palmas que exaltam o nome do Senhor.